Teologia do Avivamento. Amigos do Avivamento. Fala, galera top das galáxias, quem fala aqui é o pastor, coach e professor Anderson Dias. E nós estamos aqui para dar início a mais uma aula, nossa segunda aula da matéria de heresiologia. Mas antes, eu gostaria que você estivesse nos ajudando aqui, Dá um like aí pra gente, o joinha, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, e acione o sininho de notificações para sempre quando um vídeo novo chegar até você ser comunicado. E dá esse like, esse soquinho abençoado aí para nos ajudar, reforçando. E não esqueça também de compartilhar esse livro para o maior número possível de pessoas, e assim você estará nos ajudando, ok? Vamos para a aula? Vamos aprender com o profeta. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos aprender com o profeta. Bom, é isso aí, galera. Como eu falei anteriormente, nós estamos aqui na nossa segunda aula desta matéria de heresiologia, onde nós vamos falar sobre as seitas, sobre as religiões. Sempre frisando que nós não levamos para um lado pessoal, mas sim para o ponto histórico do acontecido, ok? E hoje, deixa eu ver o que nós vamos falar aqui, nas minhas anotações. Hoje nós vamos falar sobre o catolicismo romano. Eu gostaria que você, como um bom aluno, pegasse seu caderno, seu bloco de anotações aí, e vamos anotar, porque o que vem hoje é bem interessante, ok? Vamos lá, vamos falar da Igreja Católica Romana dentro da questão do resumo histórico. Então vamos lá. A Igreja Católica menciona o ano 33 depois de Cristo como a data da sua fundação, ano 33 depois de Cristo. Porém, é muito difícil fixar com exatidão a data de sua fundação, porque seu afastamento das doutrinas bíblicas deu-se aos poucos e não de uma só vez. Então, durante os primeiros 3 séculos da era cristã, a perseguição à igreja verdadeira ajudou a manter a sua pureza. Foi bom a perseguição, no sentido de manter a pureza, Nessa época, ser cristão significava um grande desafio. E aqueles que fielmente seguiam a Cristo sabiam que tinham as suas cabeças a prêmio. Graças à coragem dos pais da igreja e dos famosos apologistas cristãos da época, o combate da igreja às heresias que surgiram nessa época resultou numa expressão mais clara da teologia cristã. Então nós devemos muito aí aos pais da igreja, e os grandes apologistas cristãos aí, defendendo a fé, Logo, Constantino ascendeu ao posto de imperador romano. E isso parecia ser o triunfo final do cristianismo. Parecia, porque na realidade isso produziu resultados desastrosos, catastróficos dentro da igreja.
Por volta do ano de 312, né? Constantino, que é o imperador já, ele apoiou o cristianismo. E ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Foi bom? Nada bom isso, né? E com isso ele achou-se no direito de convocar um concílio, que é o famoso Concílio de Nicéia, para resolver determinados problemas gerados pelas diferenças, né, que tinha dos segmentos da igreja. Pastor, e qual foi a causa da decadência da igreja católica romana? A decadência, ela foi doutrinária, moral e espiritual. E começou quando milhares de pessoas foram batizadas. Isso é ruim, pastor? Sim, porque elas foram batizadas e recebidas como membros da igreja, né? Sem ter experimentado a real conversão bíblica, né? Verdadeiros pagãos diziam que tinham se convertido. Introduziram-nos no seio da igreja, trazendo consigo os seus deuses. Então eles não se libertaram, né? Ali na verdade era uma manipulação. Homens sem temor nenhum a Deus. Eles começaram a buscar cargos na igreja como meios de obter influência naquilo que eles faziam, né? Influência social, influência política. Então era para isso que eles tinham se convertido. Não era uma autêntica, como diríamos assim, conversão, né? Era um remanejamento, na verdade. E desde o ano 200 a.C. até o ano 376 da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto e o título de sumo pontífice da ordem babilônica, né? Friso do texto, né? Depois desse acontecimento, começou na igreja de Roma a adoração a Maria como rainha do céu. Agora nós vamos começar a ver alguns absurdos e que podemos denotar como seita, porque não está na Bíblia. Por exemplo, quais dos apóstolos falou de Maria como rainha do céu? Nós devemos um total respeito. Ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, carnal, né? Então daí procedeu todos os absurdos romanistas, né, que nós vamos citar aqui. Enquanto se desenvolvia a adoração a Maria, os cultos da igreja, eles perdiam cada vez mais os elementos espirituais. A autoridade era centralizada no quê? Numa igreja dita infalível. E não era centralizado na vontade de Deus, né? Observamos que o cisma religioso entre o Ocidente e o Oriente logo se tornou evidente, porque houve o rompimento final, que aconteceu em 1054, né, que foi com a Igreja Ocidental ou Romana, que era sediada em Roma. E a Igreja Oriental rompeu-se, e a Igreja Oriental, ou Igreja Ortodoxa, que ela fica em Constantinopla, que hoje seria Istambul. Então houve esse cisma, esse rompimento. A igreja, preste atenção, ela esteve como um barco à deriva, sem saber onde aportar, até que vem o quê? A Reforma Protestante, que foi liderado por Martinho Lutero, que fez da sua guerra, sua luta, o texto de Romanos 1,17.
Romanos 1,17 é a base que Lutero usava, né? Era a sua bandeira. E diz o quê? O justo viverá pela fé, né? É isso que Lutero quis frisar. Vamos falar agora sobre a paganização da Igreja Católica Romana. Observe aqui as datas e os ocorridos, tá? Quando começou? Então vamos começar no século II, por volta do ano de 197. Zeferino, que foi bispo de Roma, ele começa um movimento herético contra a divindade de Cristo. Tudo exercido pela Igreja Católica Romana, tá? Vamos agora para o século IV, por volta do ano 400. Foi quando começou a oração pelos mortos e o sinal da cruz feito, né? Como eles fazem a cruz feita no ar e a oração pelos mortos. No século V, do ano 431, foi quando Maria é proclamada Mãe de Deus. Isso no século V, 431 depois de Cristo. Os apóstolos fizeram isso. Agora vamos para o século VI, ano 593. Foi quando começou a tal da doutrina do purgatório. Ela começa a ser ensinada no século VI, 593. Ainda no século VI, por volta do ano 600, o latim ele passa a ser usado como língua oficial nas celebrações, nas liturgias, né? Agora vamos para o século 5, 6, 7, ano 608, quando começa, é o começo do papado. Frise aí, século 7, tá? 608. No ano 609, ainda no século 7, começa também o culto à Virgem Maria. Vamos pular agora para o século 8, quando dentro da paganização da Igreja Católica Romana, século 8, por volta do ano de 787, se dá o início do culto das imagens. Olha aí, ó. Século 9, tá? Isso pelo ano de 880, começa a canonização dos santos. No século 10, por volta do ano de 998, é estabelecido o dia de finados. Ok? Século 10 ainda, no mesmo ano 998, é o início da observação da quaresma. O que mais que nós temos aqui? Século 11, anote aí o ano 1074, é quando é proibido o casamento dos sacerdotes. Jesus falou isso, né? Citou tudo isso que está sendo colocado aqui como doutrina, tudo Jesus citou, os apóstolos ensinaram, a igreja primitiva vivenciou. E se tem harmonia tríplice, a Bíblia descreve isso. Onde? Mas vamos continuar a lista da paganização da Igreja Católica Romana. Século ainda 11, ano 1075, são quando os sacerdotes casados, porque antes do ano de 1074, que é quando é proibido o casamento, no ano seguinte os sacerdotes têm que se divorciar, todos, das suas esposas para o cumprimento do celibato. Ridículo isso, né? Século 11, 1095. As indulgências plenárias começam, a tal das indulgências, né? Você sabe que nessa questão de indulgência, até terreno no céu foi vendido, né? Com escritura e tudo reconhecido em cartório. Século 12, ano 1115. Ano 1115 é a confissão. A confissão é transformada em artigo de fé. Não tinha confissão. Aonde que você acha na Bíblia confissão? Com o homem.
Tão nova que começou no século XII. Ainda no século XII, do ano 1186. No ano 1186, o Concílio de Verón, ele estabelece a Santa Inquisição. Repetindo, século XII, 1186. Foi quando o Concílio de Verona estabeleceu a Santa Inquisição, que dizem que matou 30 milhões de pessoas. Terrível. Século XII ainda, ano 1190. No ano 1190, a venda das indulgências. Isso é terrível também. Vamos para o século XIII, no ano 1215. Então, no ano de 1215, acontece o quê? A transubstanciação. Ela é transformada, a transubstanciação, em artigo de fé. O que é a transubstanciação? É uma heresia que afirma que a hóstia e o vinho se transformam no corpo real de Cristo. Ou seja, uma sessão de canibalismo. Você está comendo a carne e bebendo o sangue de uma pessoa, né? Agora, século ainda XIII, ano 1220. No ano 1220, acontece a adoração da hóstia. Ainda século XIII, no ano de 1229. Ano 1229, é proibido aos leigos a leitura da Bíblia. Os leigos não podem ler a Bíblia. Ano 1229, que é o século XIII. Tá? Ainda vamos para o século XIV. O ano é 1313. Eu estou falando aqui da datação, né? Da paganização da Igreja Católica Romana. Eu falei ano 1303, século XIV. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira. E somente nela o homem pode encontrar salvação. Quer dizer, descartou Jesus. Esse ano de 1303, ela se intitula o Reduto da Salvação. Jesus não. Dando continuidade ainda dessas datações, agora vamos para o século XVI. Ano 1573. Então, no ano de 1573, é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos. Os livros apócrifos são canonizados, são reconhecidos como livros espirituais, né? Século XIX, o ano é 1870. Então, no ano de 1870, a declaração da infalibilidade papal. O Papa é perfeito. Isso no ano de 1870. Então, essas são as coisas que nós observamos, né? Outra coisa absurda é dizer que Pedro foi o fundamento da igreja. Será verdade? A Igreja Católica Romana considera o apóstolo São Pedro a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Quer dizer, Jesus edificou a igreja sobre Pedro. É o que eles ensinam. E eles apelam, né? Não tem exegese nenhuma. Eles apelam para Mateus, do capítulo 16, do verso 16 ao 19. Eu vou ler. Eles pegam esse texto e inventam um pretexto. Mateus 16, do verso 16 ao 19, que diz assim: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu te digo, tá entendendo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves, quer dizer, para pedra, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Observe aqui, desta passagem aqui, a Igreja Católica Romana, ela deriva o seguinte raciocínio. Qual foi a exegese da Igreja Católica? Primeiro, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Quer dizer, eles interpretam que a igreja está edificada sobre Pedro e não sobre Jesus. Segunda coisa, eles dizem que a Pedro foi dado o poder das chaves. Só ele pode abrir a porta do reino dos céus. Ficou mais poderoso que Deus, né? Terceira afirmação deles, né? Que Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Mas pegava Paulo que evangelizou os gentios, né? Pedro não, né? Mas vamos lá. Agora, uma interpretação absurda. Concorda comigo? E partindo desse raciocínio, o padre Miguel Maria Giambelli, repetindo o nome, o padre Miguel Maria Giambelli, ele põe o verso 19 de Mateus 16 nos lábios de Jesus da seguinte maneira: nesta minha igreja, que é o reino dos céus, aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativo e judiciário. Isso aqui é a citação do senhor padre Miguel Maria Giambelli. E por que nós discordamos? Porque é um absurdo essa interpretação romanista. E o que nós concluímos? Vamos lá então, vamos à interpretação do texto, uma boa exegese. Primeiro, o substantivo feminino Petra, ele vai designar no grego uma rocha grande, grande e firme. Isso aqui, gente, do feminino é um substantivo. Enquanto que o substantivo masculino, Petros, aqui, ele é aplicado a fragmento. Então, Pedro é o grego, é a palavra grega do substantivo masculino, que representa fragmento de rocha. Compreende isso? Rochas pequenas. Então Pedro é Petros, pedra pequena, e não Petra, rocha grande. Aí que está o erro. Então, de acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra grande. Observa aqui em Daniel 2:34. Daniel 2:34. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aqui é Jesus. Mais um texto de Jesus, Efésios 2:20. A pedra aqui é Jesus. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então aqui é Petra, rocha grande, que é um substantivo feminino. Nestes versículos, pedra se refere à pessoa de Cristo e não à pessoa de Pedro. Então foi uma péssima exegese que eles fizeram. E é interessante nós falarmos dos pais da igreja. Dos 84 pais da igreja primitiva, só 16 dos 84, só 16 acreditavam que o Senhor se referiu a Pedro como a pedra principal. 16, gente, dos 84. E só a partir do século IV que começou a falar a respeito da possibilidade de Pedro ser a pedra fundamental da igreja. E antes do século IV? Por que nunca foi citado? Por que Jesus não falou, os apóstolos não ensinaram, a igreja primitiva não executou, e nem a Bíblia fala isso?
Por que eu teria que crer numa aberração como essa? Não está na Bíblia, não saiu dos lábios de Jesus em momento nenhum isso. É uma má interpretação. O primado de Pedro. Então, da interpretação doutrinária que a Igreja Católica Romana faz de Mateus 16, que nós lemos, do verso 16 ao 19, deriva outro grande erro, que é o ensino de que Jesus fez de Pedro o príncipe dos apóstolos. Onde? E isso vai se trazer o quê? O primeiro bispo de Roma, do qual os papas, no decorrer dos séculos, são legítimos sucessores. Discordo completamente disso. E aí vem uma pergunta, né? Esteve Pedro em Roma alguma vez? Sim ou não? Qual é a prova que você tem a respeito disso? Então nós observamos que se Pedro ele foi papa, foi um papa diferente. Concorda comigo? Lá em Mateus 8, verso 14 e 15, eu disse Mateus 8, verso 14 e 15, Pedro era casado. Por que os sacerdotes que eram casados no celibato se separaram? Por que Pedro não se separou? E a prova que ele era casado, Mateus 8, verso 14 e 15. Outra coisa, Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado. Lembra do centurião de Cornélio? O centurião Cornélio, ele não aceitou esse centurião adorá-lo. Observa lá em Atos 10, do verso 25 ao 26. Tire a sua conclusão olhando os textos da Bíblia. A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais deram prova de que são sucessores do apóstolo Pedro. Por quê, pastor? Primeiro, os papas são administradores das grandes fortunas da igreja. O clérigo José Maria Dias Alegria, da Universidade Gregoriana de Roma, ele declarou no final do ano de 1972 que o balanço financeiro do Vaticano dispunha de um ativo de $1 bilhão. Pedro participava dessas questões financeiras tão grandes como essas? Então ele não tinha como ser o Papa. Outra questão, os papas são celibatários. Quer dizer, eles não se casam. Pedro era muito bem casado. Uma outra questão, os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. Verdade ou mentira isso? Plena verdade. E Pedro nunca aceitou isso. Pedro não seria o Papa, como eles colocaram. Um outro tema também bem polêmico que eu quero falar agora, que é a questão do purgatório. A ideia do purgatório, ela tem suas raízes no budismo, sabia disso? E também, se você é um estudante aí de história, o purgatório também vem de outros sistemas religiosos da antiguidade, mas principalmente o budismo, né? Até a época do Papa Gregório I, o purgatório não tinha sido inventado. Não existia o purgatório oficialmente na época do Papa Gregório I. E aí? Então tem alguma coisa errada? E aí que surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma do pecado das pessoas. Aonde está isso na Bíblia? Quantas vezes Jesus falou isso? Qual da igreja primitiva praticou essa questão? Então, para provar a existência do purgatório, a igreja romana apela para algumas passagens bíblicas, a qual eu vou citar. Mas entenda uma coisa, texto sem contexto é pretexto, e pretexto é heresia. Qual é o texto que eles usam isoladamente? Mateus 13, 32.
Então, para comprovar, para tentar provar o purgatório, eles usam Mateus 12:32, que diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Um outro texto que eles usam também para provar, tentar provar o purgatório. Ainda lá em Mateus 12, agora o verso 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Eu li Mateus 12, 36. Agora, lê também aí comigo 1 Coríntios 3,15. Eu disse 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, eles usam esses textos aí para falar do purgatório. E de acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação de pecado, é também o lugar onde a alma cumpre pena. O escritor católico Mazzarelli, ele faz seus cálculos, né? Ele executa os seus cálculos aí, à base de 30 pecados, como ele chama de veniais por dia. E para cada pecado, um dia no purgatório. E aí você vai chegar à conta de que o grande total é de 1.800 anos no purgatório. Jesus amado. E pastor Anderson, eles falam quem vai para o purgatório? Então, responde o Papa Pio IV. Ele fala que as pessoas que morrem culpadas de pecados menores, que costumamos chamar de veniais, esses vão para o purgatório. Desse modo, então, a alma, embora escape do inferno, precisa suportar por causa dos seus pecados o purgatório. Isso foi categoricamente afirmado pelo Concílio de Trento. Se alguém disser, isso lá no Concílio de Trento, se alguém disser que depois de receber a graça da justificação, a culpa é perdoada e que é destruída a penalidade da punição eterna. Então, são assim absurdos, né? Que são descritos aí na questão do purgatório, tá? Então vamos lá. O que eles dizem aqui? Eu vou falar agora dos sufrágios que estão a favor dos que se acham no purgatório. Lá no purgatório, o que é a favor? O que é criado? Primeiro, a oração pelos mortos. É uma falsa interpretação que eles têm de 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo 2,1. Eles têm uma má interpretação do texto e que colocam oração pelos mortos aqui. Vamos ler 1 Timóteo 2,1? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, aonde está aqui no texto dizendo que é para orar por mortos. Uma outra questão também de ajuda para as pessoas que estão no purgatório, as missas. Segundo o ensino romanista, a missa beneficia não só a alma que sofre no purgatório, como também acumula méritos àqueles que a mandam dizer. Então eles usam a missa. Em favor de quem está no purgatório, eles usam as esmolas. Então, dar esmolas com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma
que pena no purgatório é jogar água nas chamas. Então eles falam que vai amenizar, jogar água nas chamas, né? Porque o purgatório tem as chamas. O que nós vamos contra o purgatório? Usando o quê? Não a axiologia, usando a Bíblia. O purgatório, ele é não só uma fábula engenhosamente inventada e montada. A sua doutrina se constitui no vergonhoso sacrilégio a Deus e desrespeita a obra do Senhor Deus, que foi efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer, ele morreu à toa na questão do purgatório. Então, o que nós vamos refutar? Primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando lança o salvo ao purgatório, está contradizendo esse texto. Segunda coisa que nós usamos contra: Deus não mandaria seus filhos para as chamas do purgatório para satisfazer a sua justiça. Isso aí não existe. Uma outra coisa que nós usamos: ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Precisa de purgatório. Porque foi insuficiente o sacrifício de Cristo. Uma outra refutação que usamos: Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório. Ele não pode fazer nada, segundo a teoria romanista. Por quê? Porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. Olha que absurdo. Então, todas essas incoerências sobre o dogma do purgatório estão em contradição ao que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz? João 8, 32 e 36. Eu disse João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos colocará no purgatório, libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um outro texto, Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Porque no purgatório pode ser salvo e não tem nenhuma condenação para o salvo. Um outro texto, 1 João 2:1. Eu disse 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não fala de purgatório. Um outro texto também que fala sobre o atual estado dos salvos mortos, como eles estão. Lucas 23, 43. Em Lucas 23, 43 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no purgatório. No paraíso, gente. Então tome muito cuidado com esses absurdos, né? Vamos lá. A Bíblia, ela não trata de purgatório nenhum. Me ache na Bíblia uma citação de purgatório ou um lugar que se pareça purgatório. Ela fala claramente do que? De inferno ou geena, ou alguns pronunciam guina. É só você ler Lucas 16, do verso 19 ao 31. Leia depois, tá? Lucas 16, do verso 19 ao 31. E veja que nada poderá ser feito em favor dos que forem lançados nesse lugar de suplício, né? Não tem o que fazer, gente. Mas aí se inventam estas questões, né? Ok?
Nós vamos dar uma pausa aqui, vamos na verdade terminar a aula, porque eu tenho mais coisas para falar ainda do catolicismo, mas é uma seita, né, bem longa. Então, para a gente não deixar esse vídeo muito mais comprido, longo, nós vamos encerrar aqui e eu te vejo na próxima aula, ok? No final aqui do vídeo, nos comentários, já vão ter aí o questionário para você preencher. 2 questões, tá? Não esqueça disso, porque isso é muito importante aí também para o seu crescimento, ok? Compartilhe, convide pessoas para estarem aqui, porque assim nós vamos ajudando mais pessoas no nome de Jesus, ok? E eu vou indo embora nesse momento, bem feliz, bem alegre, missão dada, missão cumprida. E assim nós vamos crescendo, e crescendo e crescendo. Teologia do Avivamento. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Falou, galera, bye, fui! Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.